Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar um grande número de doentes, de inválidos, de cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando descia um anjo, agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitar as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quanto tempo, gente? 38 anos. Quando o viu deitado, quando Jesus o viu deitado, e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus então perguntou: você quer ser curado? Disse então o paralítico: Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem fica curado, ele pega a maca e ele começa a andar. Alguém pode dar um glória a Deus pela palavra dele? Olhe para mim, eu quero pregar essa noite para aqueles, principalmente, que estão ficando cansados de esperar algo de Deus. Eu quero pregar essa noite para alguns que estão começando a achar que não vale a pena continuar acreditando que Deus ainda pode fazer algo na sua vida. Eu quero pregar essa noite para aqueles que acham, estão começando a achar que perseverança é perda ou perca de tempo. Eu quero pregar essa noite para algumas pessoas que estão quase desistindo, depois de esperar muito tempo. Está difícil permanecer. E para essas pessoas que estão quase desistindo, achando que não vale a pena continuar acreditando, perseverando, que isso tudo é uma perca de tempo, eu vim aqui pregar uma palavra muito simples para você. Eu sinto o Espírito Santo falar para algumas pessoas aqui essa noite algo claro, nítido, simples, mas poderoso. Não pare agora. Será que você pode dizer para quem está do seu lado: não pare agora? Por que vocês estão falando baixo hoje? Vamos lá. Fala para quem está do seu lado: não pare agora. Léo, aumenta meu microfone, por favor. Não pare agora. Na quarta-feira a gente encerrou uma série aqui, uma série de estar na Bíblia, está amarrado algumas frases, ditados e tal, a gente mistura, acha que é Bíblia e não é. E no final da palavra de quarta, eu estava falando sobre algumas coisas e algo fora do programado e fora do meu esboço veio ao meu coração e foi esse texto, exatamente esse texto. E eu falei sobre isso um pouco, sobre a espera dos 38 anos. E eu confesso que desde o final do culto de quarta, na quinta, na sexta, no sábado, esse texto ele ficou ecoando no meu coração. Ele ficou ecoando, ele reverberou esses últimos dias, como sendo algo que a gente precisava falar, porque falar sobre espera é muito difícil. Na verdade, um dos maiores desafios que nós temos hoje é lidar com o tempo. Tempo é a única coisa que a gente não consegue recuperar na vida. Qualquer coisa a gente recupera, qualquer coisa a gente recupera. Mas o minuto que acabou de passar, ele nunca mais vai existir de novo. O dia que você viveu ontem, ele nunca mais vai existir outro dia igual ontem. Nunca mais vai existir um dia igual hoje. E o maior desafio, um dos maiores desafios do homem é lidar com o tempo. Por isso que às vezes, quando a gente tem algumas vontades em Deus, o problema não é nem discernir o que, mas é discernir quando. Esse é um dos maiores desafios que a gente tem em Deus, porque às vezes o que é fácil, o problema é quando. E quando a gente não discerne bem o quando, a gente está em risco. Tudo que a gente faz antes da hora está cru, não está formado ainda. Tudo que a gente faz depois da hora passou do tempo. Não é da forma perfeita como poderia ser. E a gente vê isso claramente, por exemplo, em uma receita. Eu não sei cozinhar absolutamente nada. Quem não sabe cozinhar nada, dá um glória a Deus aqui. Só eu, ok, tudo bem. Mas em compensação eu sei comer como ninguém. Quem sabe comer ama comer, dá um glória a Deus. Deus é bom.
E eu amo comer doce. Quantos amam comer doce aqui? Em nome de Jesus, Deus é bom. O meu paladar é igual um paladar de uma criança de 3 anos e meio. Para você ter ideia, minha sobremesa preferida é biscoito passatempo com Nutella e leite condensado em cima. Então, quanto mais doce, melhor. E se tiver um granulado colorido, eu fico maluco. Quanto mais colorido, mais eu fico maluco. O Igor e o Léo sabem bem, porque a gente está junto, está num negócio, viu um docinho, pode ser nada, mas tem confete colorido, tem aquelas coisas, eu fico doido, eu preciso comer, eu amo. E a Lindsay me mandou esses dias uma receita com amandita. Sabe aquele amandita, aquele negocinho assim com a casquinha com chocolate? Que você abre e come, mas tudo que é bom pode ficar melhor. Alguém dá uma glória a Deus por isso? E a receita era, pega a mandita, coloca na air fry, deixa esquentar um pouquinho, porque aí a casquinha vai ficar super, hiper, mega crocante, e o recheio vai ficar cremoso, uma explosão de sabores. E aí, a Alice fez uma vez para mim, eu apaixonei. Aí ontem a gente estava em casa, eu tinha comprado a mandita, eu falei assim, amor, deixa comigo que eu vou fazer a sobremesa. Aí eu peguei a air fry, botei a mandita, coloquei lá e pá, beleza. Aí eu ficava esperando. Aí de 10 em 10 segundos, eu abria a air fry para ver se estava boa. Aí não estava, eu voltava. Aí eu abria, aí a gente tem maneira de abrir a air fry e dar uma mexida, né? Abria, dava uma mexida, voltava na air fry. Porque eu não podia perder o time. Se fosse antes, não ia fazer diferença. Se fosse depois, a casquinha desmancha e perde a graça. O maior desafio que a gente tem na vida é o tempo. Quando uma criança prematura nasce, nós conseguimos ver nitidamente o quão frágil algo antes da hora é. Por isso, quando uma criança prematura, um bebê, ele precisa ficar na incubadora, um lugar de cuidado. Ele não está preparado para o mundo. Ele ainda não está formado. Ele não pode simplesmente ir para casa, ele precisa um pouco mais de cuidado. E essa palavra, quando eu falo sobre isso, porque a gente tem uma dificuldade tanto de lidar com o tempo, que às vezes ele se torna o nosso maior inimigo. O que pode ser o nosso aliado, que é o tempo, ele pode se tornar o nosso inimigo. E aqui a gente está falando de um cara que teve que aprender a lidar com o tempo. 38 anos esperando uma oportunidade de ser curado. Quanto tempo, gente? Só as mulheres. Quanto tempo? Só os homens? Boa. 38 anos. A Bíblia fala que ele estava ali 38 anos esperando o milagre. A Bíblia diz que ele estava 38 anos esperando. Ele não tinha 38 anos de idade. Era 38 anos esperando. Irmão, vamos ser sinceros, imagina a higiene desse cara. 38 anos do lado de um tanque. Imagina como ele se via, 38 anos esperando, nada acontecendo, 38 anos. A gente às vezes espera 2 meses, uma oportunidade, uma promoção, um contrato. 2 meses, 3 meses, a gente já quer reclamar com Deus, nós somos esquecidos, Ele esqueceu da gente. 38 anos. Só que quando eu olho para a vida desse cara, e eu lembro que ele ficou 38 anos, ele mostrava uma certa fé naquilo que podia acontecer. Se ele não cresce que de fato ele seria curado, ele nunca ficaria ali 38 anos. Só que isso para mim está um segredo incrível, maravilhoso sobre fé. A gente está acostumado muito a pensar a fé como uma atitude, e a gente esquece da fé como um posicionamento. E esse cara, ele ficou ali 38 anos e claramente nós concordamos que ele tem perseverança. Ele perseverou ali 38 anos ali do lado todo dia. E eu quero te ensinar já a primeira coisa essa noite, que fé sem perseverança é só empolgação. Se algum dia o seu momento de fé ou algo que você agia em fé, isso aí passou, tem grande chance de não ser fé. Isso é simplesmente uma empolgação do momento de algo que você queria que acontecesse. Só que esse cara mostra para mim, para você, mostra para nós, porque essa palavra também é para mim, que estamos esperando algo de Deus há muito tempo. Essa palavra mostra para mim e para você, nós que talvez coisas ainda não aconteceram, e às vezes nós pensamos que nunca também vai acontecer. Essa palavra e essa ideia mostra para mim e para você que às vezes a gente até chega a pensar, será que vale a pena continuar acreditando, esperando, será que ainda vai acontecer?
Mas quando eu olho para esse cara, eu lembro sim que vale, porque fé, a característica principal da fé é a perseverança. É engraçado porque esse cara, ele 38 anos, ele estava ali do lado. E a Bíblia diz que ele mesmo fala, eu estou aqui, quando o anjo desce, as águas se movimentam, eu tento, mas alguém vai na minha frente e aí eu não consigo. Imagina que é 38 anos, ele falando assim, ele acordando, abrindo o olho. A primeira coisa que ele pensava, provavelmente devia ser assim, rapaz, será que as águas vão se agitar hoje? Pode ser hoje, né? Quem sabe? Só que aí acabava o dia e não tinha sido aquele dia. Mas ele continuava lá. Provavelmente porque ele imaginava, não foi hoje, mas pode ser amanhã. Aí no outro dia de manhã ele acordava. E a primeira coisa que ele pensava provavelmente era, pode ser hoje que eu vou conseguir entrar naquela água. Só que aí acabava o dia e não tinha sido aquele dia. Só que ele acreditava que podia ser no dia seguinte, porque ele continuava ali. Talvez ele não tinha esperança, ok. Mas ele estava ali naquele lugar. E aí mais uma vez ele acordava e ele falava, pode ser hoje. Mas não era. E por 38 anos ele acordou dizendo, pode ser hoje. Até que um dia, o pode ser hoje se transformou no foi hoje. Levanta a sua mão em nome de Jesus. Deus vai renovar as suas forças para que você tenha coragem de todo dia acordar dizendo, pode ser hoje, pode ser hoje, pode ser hoje. Até que um dia você vai dormir celebrando, foi hoje que Deus se revelou, foi hoje que a palavra se cumpriu. Levanta a sua mão, fecha os seus olhos. Eu creio que essa semana pode ser a semana que muitas pessoas vão dizer, hoje foi o dia que aquilo que eu tanto esperava aconteceu. Foi hoje que Deus se revelou, foi hoje que aquilo desatou para a glória de Deus. Todo dia ele acordava, foi hoje. Irmão, você precisa acordar todo dia dizendo assim, pode ser hoje. Amanhã você tem que acordar segunda-feira, pastor, minha semana está horrível, é só problema. Meu lindo, a gente está falando de um cara que 38 anos acordou dizendo assim, pode ser hoje. Porque o hoje vai chegar, meu lindo. Quem está solteiro, levanta a mão. Você sabe o que eu quero dizer. Quem está solteiro fala assim, pode ser hoje. Amém? Quem está solteiro e tem mais de 35 fala assim, tem que ser hoje. Tem que ser hoje. Fala comigo assim, pode ser hoje. Você vai acordar amanhã de manhã, o que vai ser a primeira coisa que você vai falar? Terça-feira. Quarta-feira e quinta. Sexta-feira. A maior marca da nossa fé é a nossa perseverança. Por isso que eu sinto Deus falando com muitas pessoas aqui essa noite. Não pare agora. Mas pastor, é difícil ficar com isso, sabe? Porque assim, e se eu falar, pode ser hoje e não for hoje, eu vou me frustrar. E às vezes, esse é o seu maior inimigo de ter uma vida de fé, o medo da frustração. Sabia que muitas pessoas não querem crer em algo porque tem medo disso não acontecer e isso frustrá-las de tamanha forma que elas não sabem nem se vão continuar de pé, então elas preferem nem crer ou nem esperar algo para evitar a frustração. Quem sabia disso aqui? Às vezes você já fez isso sem perceber. Às vezes em um ambiente, em uma situação onde você precisava crer em algo, no fundo existia um medo de não acontecer, e você sabe que a frustração seria um tiro mortal na sua fé. E você falar assim, eu prefiro nem então crer para que eu não me frustre. E eu até entendo, a gente se machuca muito na vida. A frustração, ela tem um poder, ela tem capacidade de fazer um estrago grande na nossa vida. Eu entendo. Mas ainda assim, nós precisamos aprender a lidar com isso. Porque quando eu prego essa palavra do pode ser hoje, eu não estou falando para você viver com expectativa que pode ser hoje. Eu estou falando para você viver com uma esperança que pode ser hoje. Deus não te chamou para viver de expectativa em expectativa, mas Deus te chamou para viver em esperança. E essa é a grande chave e talvez o grande segredo de uma fé que sabe perseverar. É uma fé que não vive por expectativa,
mas é uma fé que vive em esperança. Por exemplo, a palavra de Deus diz em vários textos, Provérbios 10, 28, a esperança do justo resulta em alegria, mas a expectativa do perverso não dá em nada. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 6, versículo 19, inclusive é uma tatuagem que eu tenho nesse braço, é uma âncora com esse texto. O tão poderoso que me marca essa verdade, porque a Bíblia diz: temos a esperança, ou esta esperança, como âncora da nossa alma, firme e segura. Qual a âncora da sua alma? Sabe o que é âncora? Âncora é o que deixa e que faz com que os barcos, mesmo em alto mar, mesmo nas águas, com vento, com onda, não saiam do lugar, assim como é a nossa vida. A nossa vida tendo que lidar com situações externas, com pessoas, com tantos desafios, com gigantes, com turbulências, e a gente fica de um lado para o outro, Precisamos de uma âncora para nos sustentar, e essa âncora se chama esperança. Irmão, seja livre para acordar todo dia dizendo: pode ser hoje que Deus vai responder, pode ser hoje que não vai acontecer, porque você está firmado em uma esperança. Deixa eu te falar, a esperança genuína, e quando eu falo esperança, é uma âncora firme. O que é essa esperança? Crer na palavra de Deus, entender quem você é, ter um relacionamento com esse Deus. A esperança é a única coisa que não te deixa desistir quando a sua expectativa for frustrada. Sabia que uma esperança bem firmada é a única coisa que faz com que você não desista quando o seu momento não for um bom momento? Por isso que nós precisamos acordar com essa esperança todos os dias. Pode ser hoje. Irmão, Deus tem chamado pessoas a viver isso. Romanos capítulo 5, versículo 5. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Romanos capítulo 15, versículo 13. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Alguém dá um glória a Deus? Levanta a sua mão aí, em nome de Jesus. Você não vai para agora. Seja renovado pelo Espírito de Deus essa noite, para que você possa viver não em expectativa simplesmente, mas viver ancorado em algo. Assim como uma casa construída sobre a rocha, assim é a sua vida, assim é a sua fé, assim é a sua casa, assim são os seus sonhos. Não uma casa construída sobre a areia, quando batem os ventos, vêm as chuvas e derrubam, não, mas como uma casa construída sobre a rocha, assim é a sua vida. Não pare agora. Bate no peito e fala assim: eu não vou parar agora. A Bíblia diz que 38 anos, pode ser hoje, pode ser hoje, pode ser hoje. E sabe como é que o pode ser hoje aconteceu? Sabe como é que o pode ser hoje deixou de existir, na verdade, e se tornou o foi hoje? Quando Jesus chega. E isso está lá no versículo 5, versículo 6, a Bíblia diz que Jesus vê o cara deitado. Olha para mim. Jesus o viu deitado, versículo 6, e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo. Então Jesus pergunta: você quer ser curado? Olha para mim. Talvez uma das coisas principais dessa palavra é esse entendimento que eu vou te falar agora. A Bíblia diz que Jesus vê o cara. A Bíblia diz que Jesus fica sabendo da história do cara. Nessa história aqui, por incrível que pareça, esse cara não foi até Jesus. Esse cara não gritou. Esse cara não apareceu. Esse cara ele não tentou chamar a atenção de Jesus. Esse cara, na verdade, estava lá, fazendo o que ele fazia há 38 anos. E é interessante porque sempre que nós falamos sobre um milagre, sobre viver um agir de Deus, nós temos uma tendência muito natural e talvez olhando todos os milagres que Jesus fez, a gente consegue ver na grande maioria pessoas que fizeram alguma coisa do tipo de chamar a atenção de Jesus para a necessidade que ele tinha. Então a gente olha a mulher com fluxo de sangue, vê a multidão, toca nas vestes de Jesus. A gente vê o cara lá, começa a gritar, vê Jesus passando, começa a gritar, a ponto de incomodar os discípulos, dos discípulos falar assim: fala baixo, cara chato, mano. Sempre que a gente olha talvez um milagre, a gente tem uma tendência a ver e a perceber pessoas que chamaram a atenção de alguma forma.
E como pastores, é a nossa tendência a pregar isso. O que você precisa? A sua necessidade. Faça algo que você nunca fez. E é bíblico, ok? Continuarei pregando sobre isso. Só que nessa história, eu não posso pregar desse jeito. Nessa história, eu não posso falar a atitude atraiu o milagre. Nessa história, eu não posso falar o movimento atraiu os céus. Esse cara não fez nada. Jesus olha para ele, fica sabendo de tudo que ele tinha feito. Jesus então vai até ele e algo acontece. Preste atenção, o que moveu Jesus nessa história não foi o que esse cara fez naquela hora. O que moveu Jesus foi o que ele fazia nos últimos 38 anos. E essa palavra eu vou repetir para quem que eu estou pregando. Estou pregando para aqueles que acham que perseverar não vale a pena. Eu estou pregando para aqueles que acham que continuar acreditando, por mais que pareça que nada tenha acontecido, é uma perda de tempo. Eu estou falando de uma história aonde eu olho o que Jesus fez com esse cara, e o agir de Jesus não foi atraído por uma atitude. O agir de Jesus foi atraído por uma constância. Eu olho para uma história onde que o que atraiu não foi o que o cara fez na hora que ele viu Jesus, não, mas foi o que ele continuava fazendo todos os dias. Deixa eu te dar uma notícia. Nós atraímos o mover pela nossa ousadia, mas também nós atraímos pela nossa perseverança. E eu garanto a você que às vezes é mais fácil ser ousado do que ser perseverante. Essa é a nossa tendência. A substituir a nossa perseverança, substituir a nossa constância por algo novo, numa ideia que aquilo sim vai resolver a nossa vida. A gente até tem mania de chamar perseverança de zona de conforto. A gente até tem mania de chamar constância de zona de conforto. É tão difícil ser constante, e eu acho que o diabo justamente quer distorcer a constância, que a gente começa a achar que a nossa constância é uma zona de conforto, e a gente não pode viver em zona de conforto. Aí a gente para de fazer o que a gente está fazendo para tentar algo novo, mas na verdade só revela falta de compromisso e falta de fé. Nós largamos no meio do caminho. Mas esse cara, ele viveu o que ele queria, porque ele não desistiu nem um dia nos últimos 38 anos. Irmão, deixa eu te falar, constância não é zona de conforto, constância é compromisso. Constância não é, pastor, eu tô desgastado de fazer sempre isso e nada acontece, sabe? É melhor, não dá. Todo mundo faz de errado e dá certo, e para mim, eu faço tudo certinho e dá errado. Eu vou parar com isso. Gente, eu não vou pedir para levantar a mão, mas eu tenho certeza que todo mundo já pensou isso aqui alguma vez na vida. Não adianta, eu faço tudo certinho. Eu oro, leio a Bíblia, não sei o que, e nada acontece. Irmão, deixa eu dizer algo a você. Deus olha os que fazem, mas Deus contempla os que permanecem fazendo. Existe uma diferença em olhar e contemplar, sabia disso? Deus olha todas as coisas, mas eu entendo que existe um contemplar, existe um olhar carregado de algo a mais, quando Ele vê pessoas que têm um compromisso de permanecer fazendo. Então, pastor, eu acho que não dá mais, não adianta. Eu tenho orado pelo meu esposo, pela minha esposa há 5 anos, não acontece. Eu já desisti. Deus ama os que fazem, mas Deus contempla os que permanecem fazendo. Essa é uma pregação simples para pessoas normais, como eu e você, que quase ou em muitos momentos da vida pensamos que perseverar, manter o seu compromisso com Deus não vai dar em nada. Essa é uma palavra simples, é uma palavra de renovo do Espírito Santo, para que a gente não pare agora. Será que você pode levantar a sua mão em nome de Jesus? Feche os seus olhos, existe um mover de Deus aqui essa noite. Irmão, essa pregação é simplesmente porque Deus quer falar ao ouvido de algumas pessoas aqui. Ei, eu preciso que você continue. Agora talvez você não entende, mas a vida que você vive, eu sou o autor, pode descansar, não pare agora. Essa é uma pregação que na verdade não é uma pregação, é simplesmente um cuidado de Deus, para aqueles que achavam que perseverar é perda de tempo, que ser constante não vale a pena, que
todo mundo vive algo e você que faz certinho não está vivendo. Não. Eles não sabem, eles não conhecem o dia de amanhã. Nós servimos a um Deus que conhece a nossa história, não só o nosso momento. E Ele está aqui hoje porque Ele quer renovar suas forças. E Ele diz: filho, não desista agora. Eu preciso que você fique firme. Eu preciso que você permaneça. Eu preciso que você persevere. E nessa perseverança vai existir renovo, vai existir milagre, vai existir o agir de Deus no tempo certo. Alguém dá um glória a Deus por isso aqui? Não para agora, cara. Você está lutando pelo seu negócio, tem 4 anos, você vai parar agora. Você está tentando fazer dar certo isso que é o seu sonho, não sei quantos anos, você vai parar agora, se você entende que é algo de Deus. Você sempre foi correto na sua vida profissional, sempre foi, você tinha paz, você não tinha vergonha. Agora você está pensando em parar de ter esse compromisso para tentar uma outra opção. Irmão, não pare agora. Não pare agora. A Bíblia diz que Jesus, quando vê esse cara, ele faz a pergunta óbvia, né? Eu já vi dezenas, trilhões de pregações sobre a pergunta de Jesus. Jesus vira para o cara, 38 anos no tanque, e fala assim: você quer ser curado? Irmão, deixa eu dizer algo. Toda pergunta de Deus nunca é porque Ele não sabe. Nós vivemos a um Deus onisciente. Então sempre que Deus pergunta algo, que Jesus pergunta algo, não é porque Ele não sabe. Quem aqui está comigo, dá um glória a Deus. Mas toda pergunta de Deus, na verdade tem um intuito assim: eu sei a resposta, mas você sabe essa resposta? Eu vou te exemplificar. Eu já ensinei, eu já falei isso aqui. Quando Adão, ele come do fruto, a Bíblia diz que ele se esconde quando ouve Deus. Ele ouve os passos, ele se esconde. E a pergunta de Deus é: Adão, aonde você está? Adão, aonde você? Você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Nenhuma pergunta de Deus é porque ele, vamos lá, falar melhor a frase. É nenhuma, tá bom, vamos lá. Toda é melhor. Toda pergunta, não, nenhuma acho que vai ficar melhor. Quando Deus pergunta algo, não é porque Ele não sabe. Você acha que quando Deus fala assim: gente, cadê Adão, hein? Adão, cadê você? Estou perdido. Mas Deus faz Adão falar. E quando Adão fala, ele toma um choque de realidade com o que ele estava vivendo. Quando Adão fala, ele verbaliza o que ele está vivendo. Porque a gente, pessoal, às vezes a gente só está vivendo. A gente não está percebendo o que a gente está vivendo. A gente só está sobrevivendo, sabe? Se a gente tá, até que alguém dá um choque de realidade na gente. Geralmente, um amigo, esposa, experts em dar choques de realidade em maridos, por exemplo. Virar falar assim: cara, você está entendendo o que está acontecendo? Sabe aquele choque de realidade que aí a ficha cai? Então quando Jesus pergunta: você quer ser curado? É isso que ele queria, porque no fundo, são 38 anos, gente. Esse cara já tinha a vida dele ali. Esse cara ficou lá mais tempo que eu tenho de vida, 38 anos. A vida dele estava ali, ele sabia, ele dava um jeito para comer ali. Ele dava um jeito para fazer as necessidades dele. Ali, 38 anos, a vida dele já era aquilo. Ou seja, a necessidade tinha se tornado a realidade dele. E quando Jesus pergunta: você quer ser curado? E ele quer verbalizar, ele quer que o cara entenda isso. Porque Jesus sabe que quando ele for curado, a vida dele vai ter que mudar. E aquilo que era a realidade dele agora muda. Então, quando Jesus pergunta, Jesus está querendo que ele entenda de uma certa forma assim: aqui, deixa eu te falar, a questão aqui não é sobre cura. A questão aqui é sobre você estar disposto a ter uma nova vida depois da cura. E essa é a pergunta que Deus faz para muitos de nós quando nós pedimos algo a Ele. A questão não é se Deus pode fazer ou não, Deus pode todas as coisas. A questão é: nós estamos dispostos a viver. Nós estamos dispostos a mudar. Nós estamos dispostos a agir de uma nova forma depois que Ele faz aquilo que a gente tanto pede. E deixa eu te dar uma resposta com muito amor, irmão. A maioria de nós não pensamos nisso. A gente só quer o momento, a gente só quer o agora, a gente não pensa no depois. Meu maior sonho é ser empresário. Sonho é ser empresário. Deus, me dá uma empresa, me dá um negócio. Eu quero viver da minha arte. Eu quero, sei lá, é o seu sonho. Aí eu fico imaginando, eu falo assim: meu filho, você quer ser empresário, mas você quer não ter férias?
Vamos ser práticos aqui. Você quer realmente não ter horário? Eu sei que você quer ser empresário, mas a pergunta para você é o seguinte: você quer não ter férias, não ter, talvez, tudo que um emprego CLT vai te dar? Gente, eu estou aqui... Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Estou entendendo. Pastor, eu quero casar. Me dá uma esposa. Aí eu fico imaginando Deus assim: mas você está preparado a não ter mais opinião na vida? Você realmente quer não ter mais poder sobre coisas pequenas da sua vida? Minha esposa não é assim, aleluia. Ela tá aí, ela fica escondida, ó. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, gente? Meu sonho, não sei o quê. Cara, mas peraí, eu vejo um Deus assim, e a gente tem que ver cuidado nisso. A gente tem que ver um amor tão intenso, tão imenso, que às vezes Ele sabe que a gente não está preparado, Ele não vai nos dar. E a gente tem que falar: Deus, glória ao Senhor, obrigado. Então Ele fala: você quer ser curado? Porque Jesus está falando para o cara assim: você já tem uma vida. Você já se acostumou desse jeito. Deixa eu te falar, a gente se acostuma. Eu garanto, tem coisa errada na sua vida que você já se acostumou. Você já se acostumou com alguns pecados. Eu vou falar rasgado. Você já se acostumou com alguns pecados na sua vida. A gente se acostuma com coisa errada, com coisa ruim. A gente se acostuma. Sabia que uma das maiores características do ser humano é a adaptabilidade? Eu treinei essa palavra. Fala comigo: adaptabilidade. A gente se adapta, irmão. Você tinha um carro manual, aí Deus te dá um carro automático. Glória a Deus. Você recebeu? Irmão, você se adapta em 1/1000 de segundo. Você já se adaptou a isso. Você morava numa casa que tinha 1 quarto, você vai para uma casa que tinha 3 quartos. Você se adapta, antes de entrar na casa, você já se adaptou. Ah, pastor, mas foi o contrário. Eu sempre tive um carro maravilhoso, automático. Aí eu tive que pegar um carro manual. Você vai chorar, você vai achar ruim, você vai reclamar. Mas eu te garanto, você vai se adaptar também. Você vai se adaptar. Eu morava numa casa de 4 quartos, tive que ir para uma kitnet. É horrível, você vai chorar, você vai ficar incomodado uns 3 dias, 4 dias. Depois você vai se adaptar. Porque o homem se adapta. E esse é o problema. A gente se adapta até com aquilo que a gente não deve se adaptar. A gente se adapta a ter uma vida maravilhosa, mas 5% é pecado, é segredo. A gente sabe viver a nossa vida com Ele ali e a gente aqui. Então Jesus está falando assim: irmão, você quer ser curado? Você está disposto a viver isso? Irmão, e eu acho que nesse tempo de espera que às vezes nós vivemos na vida, é um tempo para a gente colocar isso diante de Deus. Deus, eu não só quero que você faça, mas eu quero que você me prepare para aquilo que o Senhor vai fazer. Eu quero que o Senhor me prepare de dentro para fora. Eu quero que o Senhor cuide da minha mente, cuide da minha maturidade, cuide do meu compromisso. Eu brinco aqui, gente, mas eu vou falar com muito amor. Tem gente que não está preparada para namorar. Olha o climão. Gente, quem aqui é casado? Mentira ou verdade? Verdade, gente. Tem gente que não está preparada para ter relacionamento. Tem gente que não está preparado para ter uma liberdade financeira maior do que você tem. Vai se desviar, vai se perder, a sua família vai acabar. É verdade, a gente tem que ser sincero. E aí, essa é a hora. Espírito Santo, Gálatas capítulo 5, fruto do Espírito. Deus, me faz uma nova criatura, para que eu esteja pronto para viver tudo que o Senhor tem para mim. Todos nós queremos um vinho novo. Só que a gente se esquece que, biblicamente, o vinho novo, ele precisa de um odre novo, porque o vinho novo ele tem um processo de fermentação e ele expande a vasilha de couro. Então, quando o vinho novo é derramado em uma vasilha já antiga, em uma bolsa de couro antiga, essa vasilha ela se arrebenta e se perde. Então, ninguém coloca um vinho novo numa vasilha que não tem possibilidade de crescimento. Mas todos nós queremos um vinho novo, mas poucos de nós queremos ser um odre novo. E a gente se esquece que vinho novo ou expande ou explode. E a gente fica, eu quero vinho novo. Não, calma, irmão, não é sobre o vinho está disponível. A questão é sobre o odre. A questão é sobre você, a questão é sobre o nosso coração, a questão é sobre a nossa mente, é o nosso emocional, é o nosso compromisso com Deus, é a nossa maturidade. É sobre isso, irmão. E Jesus fala assim: você quer ser curado? E a pergunta que eu acho que Deus está fazendo hoje para algumas pessoas: você está pronto para viver o que você está realmente esperando?
Qual que é a resposta? Eu não sei, cada um tem a sua. E você sabe, irmão. O que eu preciso é que a gente tenha a maturidade de encarar essa verdade. E sabe por que ele também pergunta, você quer ser curado? Porque na palavra, e eu já ensinei isso aqui, Deus se move por princípios. Deus ele não vai abrir mão de um princípio já estabelecido para fazer algo. Então, quando Jesus pergunta, Jesus está dando a oportunidade o cara de alguma forma verbalizar. De alguma forma demonstrar que ele reconhece quem está na frente dele. Ali Jesus não está para ouvir reclamação, Jesus está ali para curar. Ele fala assim, ei, fala comigo, você quer ser curado? Irmão, e às vezes a gente não tem essa coragem de verbalizar. A gente só tem coragem de reclamar do tempo, se fazer de vítima, murmurar. Está demorando, pastor, não aguento mais, já está chato, não aguento mais esperar. Deus esqueceu de mim. A gente só reclama e acha que a reclamação vai atrair o agir de Deus. Só que deixa eu dizer uma coisa, a Bíblia não diz que quem reclama recebe, a Bíblia diz que quem pede recebe. A Bíblia não diz que quem murmura encontra, a Bíblia diz que quem busca encontra. E às vezes o nosso tempo de espera é marcado não por oração, por busca, é marcado por murmuração, por reclamação, por vitimismo. Olha para mim com muito amor, irmão, a pior coisa que existe é uma pessoa vitimista. Fala comigo, está repreendido. Às vezes a gente é vítima da vida mesmo. Vítima de uma injustiça. Quem aqui já foi vítima de uma injustiça? Levanta a mão. Levanta a mão, irmão. Muita gente. Vamos ser sinceros, só a gente aqui. Eu acho que um dos piores sentimentos que tem é a injustiça. Irmão do céu. A gente fala assim, Deus, eu posso deixar de ser crente evangélico 2 minutos? Só 2 minutos. Só 2 minutinhos. Eu vou e volto. A injustiça consome a gente. Às vezes a gente vai ser vítima. Mas deixa eu dizer algo, acredita em mim. A gente nunca precisa se tornar vitimista. Então vítima, a gente não tem escolha, acontece. Mas ser vitimista é uma escolha nossa. Ser vítima é de fora para dentro. Ser vitimista é de dentro para fora. Ser vitimista é agarrar, abraçar a sua injustiça e falar assim, ela vai me parar, olha o quanto eu sou sofredor, não adianta, e a gente vira um buraco sem fundo. Deus está chamando pessoas aqui hoje, Deus está nos chamando a usar o tempo de espera, não é para reclamar, não é para murmurar, não é para, não, é para simplesmente gerar algo em fé. A Bíblia diz, pois todo que pede recebe, todo que busca encontra, aquele que bate a porta é aberta. Deus está chamando pessoas aqui, mesmo que paradas, a começarem a se movimentar. Pastor, como assim? Talvez nada aconteceu, mas a sua fé precisa estar em movimento. Talvez ainda não aconteceu, mas a sua boca não pode ficar fechada. Talvez ainda do lado de fora está mais ou menos tudo a mesma coisa, mas do lado de dentro tudo está mudando. Porque você fala assim, Deus está cuidando, glória a Deus, eu vou viver no tempo perfeito de Deus. Levanta a sua mão, feche os seus olhos, declare com toda intensidade cá no teu ser. Diga assim, eu creio, mais forte, eu creio que Deus pode todas as coisas. Deus não está atrasado. Diga isso, eu não fui esquecido. Eu confio no tempo de Deus, mesmo que eu ainda não veja, a minha fé garante que já existe, e eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Alguém pode dar um glória a Deus por isso aqui? O tempo de espera não precisa ser um tempo que você fica parado. Você pode gerar alguma coisa durante esse tempo. E a Bíblia diz que Jesus olha para ele e fala uma frase. Levante-se, pegue a sua maca e ande. Olha para mim, irmão, em nome de Jesus. O cara estava há quantos anos esperando o milagre dele? Fala mais alto para eu tomar água. Quanto tempo ele estava esperando o milagre dele? Aí Jesus chega e em 10 segundos faz o que ele esperava há 38 anos. Jesus faz em 10 segundos o que ele não viveu em 38 anos.
Vou repetir isso porque eu creio que isso pode gerar fé no coração de muitas pessoas aqui. Deus fez em 10 segundos o que Ele não tinha vivido em 38 anos. Isso fala justamente um poder sobrenatural de Deus sobre o tempo das nossas vidas. E para quem ouve essa palavra, e eu sei que quando a gente está no tempo de espera, é normal. Tempo de espera significa tempo perdido. É normal, gente. Eu estou esperando aquilo. Aí você fala assim, mas se já tivesse acontecido há 3 anos que eu estou esperando, olha onde que eu já estava. Olha quanta coisa eu estou perdendo. Olha quanto tempo está passando. Eu vou dizer de novo, Deus fez em 10 segundos o que Ele esperava há 38 anos. Deixa eu dizer algo, e é realmente uma liberação profética aqui essa manhã. Levanta a sua mão em nome de Jesus. Eu creio que Deus pode fazer em 1 mês o que você espera em 1 ano. Feche os seus olhos e receba essa palavra, guarde ela no seu coração. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, irmão. Se tem um ambiente, um lugar para ser gerado fé no seu coração, para enfrentar os seus gigantes, para sair por essas portas e enfrentar a sua semana, é aqui, é agora, é nesse lugar. E eu vou declarar isso mais uma vez: Jesus pode fazer em 1 dia o que você nunca conseguiu fazer em 1 mês. Ele pode fazer em 1 semana o que você espera 10 anos que algo aconteça, porque Ele pode restituir, Ele pode remir todo o tempo que foi perdido. A Bíblia diz, 2 Pedro 3,8: para o Senhor 1 dia é como 1000 anos, e 1000 anos como 1 dia. Presta atenção, para algumas pessoas demorou 5 anos, para você vai demorar 5 meses. Eu apontei para cá, só eles deram glória a Deus, vou falar para cá. Para algumas pessoas demorou 2 anos, para você vai demorar 2 semanas. Irmão, isso não é para te empolgar não, nem para a gente se movimentar. Isso é uma declaração de fé. Eu vou repetir, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, irmão. E eu creio nisso. Deus pode fazer em 1 dia o que porque pessoas esperaram 1 ano para viver. Deus pode fazer em 1 mês o que pessoas esperaram 10 anos para viver. Porque o nosso Deus, Ele pode remir, Ele pode compensar todo o tempo perdido. Ele tem capacidade, Ele é poderoso para isso. Mas eu preciso que alguém acorde aqui todo dia e diga: pode ser hoje. Pode ser hoje. Em um piscar de olhos, em um sopro, algo acontece. Do nada, aquela pessoa fala assim: aqui, me leva na igreja. Do nada, seu marido fala assim: eu vou na igreja hoje com você. Do nada, o seu chefe fala assim: cara, surgiu uma oportunidade e só me vem você na cabeça. Do nada alguém fala assim: eu preciso de alguém para prestar esse serviço para mim. Eu não sei porquê, mas só está vindo você. Todo mundo tem muito mais tempo de experiência, mas eu só lembro de você. Uma assinatura muda a sua vida. Um convite muda a sua história. E Deus faz em 1 dia, em 1 momento, em 1 hora, o que pessoas demoraram anos para viver. E isso vai ser uma forma de Deus mostrar: eu recompenso, ou eu compenso tudo que aparentemente foi perdido. E deixa eu te ensinar algo. Se você está recebendo essa palavra, nós precisamos entender no nosso espírito como que Deus pode remir e compensar o nosso tempo. Preste atenção. É tão interessante como a Bíblia se conecta. É tão interessante como um livro escrito por pessoas diferentes, em estações, em anos diferentes, em geografias diferentes, como eles se conectam. E a Bíblia diz em Joel capítulo 2, versículo 25, sobre o momento onde o povo de Deus tinha se afastado dele. O povo de Deus feito escolhas erradas. E a Bíblia diz que o povo então sofre. A Bíblia diz que o povo, ele perde as suas colheitas. Joel capítulo 2, versículo 25. O povo sofria, o povo era roubado, o povo, enfim. Mas até que chega o tempo de Deus. E Deus vai compensar tudo que havia sido perdido. E Ele diz: olha, vou compensá-los. Joel capítulo 2, versículo 25. Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram. Olhe para mim. E
Em toda a antiga aliança, no Antigo Testamento, a palavra gafanhoto estava ligada à praga, à maldição, à destruição, à perda. Só que é interessante que a forma que Deus pode usar para compensar tempo de espera, ela às vezes é uma forma maluca. Porque a gente entende nesse momento que os gafanhotos, instrumentos de destruição. Só que surge um cara na história chamado João Batista. Quem já ouviu falar em João Batista? E a Bíblia diz que ele ia pelo deserto. E ele ia abrindo caminho para Jesus. Ele ia preparando o ambiente para Jesus. E a Bíblia diz que nesse ambiente, em Marcos, capítulo 1, versículo 6, a Bíblia diz que João vestia roupas feitas de pelos de camelos, usava cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. Olhe para mim. Em uma estação os gafanhotos destruíram, mas em outra estação os gafanhotos alimentaram. Por isso que quando a gente recebe essa palavra e fala assim, eu não vou parar agora, eu entendo que Deus pode compensar anos perdidos, tempos perdidos, Deus pode fazer todas as coisas, eu preciso de me abrir e não ter medo de enfrentar hoje o que tentou me destruir ontem. Essa palavra é um renovo não só na nossa perseverança, mas é um renovo, é uma nova unção de coragem para enfrentar a vida. Porque às vezes Deus vai nos colocar para enfrentar coisas que tentaram destruir ontem e nos traumatizaram. Só que às vezes é exatamente isso, é nesse lugar aonde que está a restituição de Deus. Pastor, me dá um exemplo claro, eu dou. O mundo usou pessoas para te machucar, mas Deus pode usar pessoas para te curar também. A solução não é fugir de relacionamentos. Sabia que o diabo pode ter usado a sua família para fazer a sua vida um inferno? O diabo usava a sua família, irmão. Você não aguentava voltar em casa, seu casamento era um inferno, relação com os filhos, relação com os pais, era um inferno, você odiava a sua casa. Você não acreditava em família, família para você era tudo inimigo. Uma visão distorcida do diabo. Só que nos momentos e no tempo que Deus nos compensa, no tempo que Deus libera o agir sobre a nossa vida, aonde antes o diabo usava para fazer um inferno, Deus vai usar a família para ser um refrigério na sua vida. Por isso que a gente tem que respeitar, de uma certa forma, mas a gente não pode ficar amigo dos nossos traumas. E eu lembro a você, é um desafio, porque a nossa maior característica é a adaptabilidade. A gente tem uma tendência a ser amigo dos nossos traumas. E a gente foge, sendo que às vezes é em meio aos traumas que vai haver cura. Às vezes o diabo quis usar a igreja para te afastar de Deus. O diabo usou pastores, entendo o que eu estou falando, usou pastores, usou situações. Às vezes o diabo usou fofoquinha em igreja. O diabo usou liderança, cargo, me tirou, não sei, aquelas coisas de igreja. Só quem aqui é velho de igreja sabe o que eu estou dizendo, que tem também. Onde tem gente tem problema. O diabo usou igreja. Deixa eu te dar uma notícia, meu lindo. Deus vai usar a igreja para te trazer para perto também. A mesmo ambiente que quis acabar com o seu ministério é um ambiente que vai renovar seu ministério. Gafanhoto destruiu em uma estação, alimentou em outra estação. O que a gente tem coragem tem que ter coragem de encarar. Quando nós entendemos que é um tempo de Deus. Neemias capítulo 13, versículo 2. O nosso Deus, porém, transformou a maldição em bênção. Levanta a sua mão, a situação pode ser a mesma, mas você está diferente. E eu quero liberar isso sobre a sua vida aqui essa noite. Aquilo que em algum momento foi usado para tentar te destruir, eu declaro com toda a fé que há no meu coração e que ela se conecte ao teu coração essa noite. Deus vai usar para te fortalecer. Essa é uma noite onde Deus te trouxe aqui para soprar. Na verdade, eu acho que para gritar aos teus ouvidos: não pare agora. Deus vai usar essa noite para trazer renovo ao teu coração. Deus está usando essa noite para que você continue dando mais passos. Deus está usando essa noite para dizer: não vai ser agora, não vai ser antes da hora. Deus está usando essa noite para te fortalecer em meio a cada espera. Deus está usando essa noite para dizer: vale a pena, vale a pena,
vale a pena perseverar. Se alguém crê nessa palavra, declare isso em nome de Jesus. Nessa hora, vamos lá, igreja. Se você crê nisso, levante as suas mãos, feche os teus olhos, declare isso. Eu vou crer, não vou